Da tribuna do Senado, o senador Isalci Lucas questionou o tratamento dado ao governador do Distrito Federal e à polícia do Distrito Federal em comparação com o tratamento concedido às outras autoridades nos atos do dia 8 de janeiro. O senador lembrou que as autoridades federais foram avisadas com antecedência da possibilidade de invasão de prédios públicos e não agiram, mas apenas algumas foram responsabilizadas e nem mesmo dentro da lei. O senador afirmou: "Eu estou vendo aqui que para tudo hoje o motivo é o 8 de janeiro. Está lá a nossa assinatura e faço questão de que aconteça a CPMI, que na primeira reunião do Congresso haja leitura e que a gente possa instalar a CPMI exatamente para esclarecer, para não ficar apenas nas costas do Distrito Federal, porque eu sei, tenho elementos para isso e o momento oportuno é a CPI, que nós vamos mostrar exatamente que houve muitas falhas em todas as áreas, seja no Exército, seja na Aeronáutica, seja na ABIN, seja no governo federal, no comando." O senador lembrou que o batalhão da Guarda Presidencial não foi mobilizado e que a Força Nacional foi chamada na sexta e no sábado e não atuou. Isalci afirmou: "A ABIN já tinha informado do risco. A Secretaria de Segurança Pública já tinha comunicado aos órgãos o risco do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Então, a gente precisa colocar isso muito claro." Em à parte, o senador Esperidião Amin alertou: "Se nós não realizarmos esse trabalho, se alguém obstaculizar a realização da CPMI, o escândalo só vai ser adiado, agravando-se então as culpas pós-dia 8. Nós temos que conhecer a realidade." O senador Isalci afirmou: "Nós temos que, logicamente, penalizar individualmente, cada um com a sua responsabilidade, mas nós não podemos, por exemplo, ter um governador afastado com uma canetada. Confirmado, mas e aí? Cadê? Nada. Passou da hora já de se restabelecer o mandato dele, que foi conquistado no primeiro turno." O senador Nelsinho Trade pediu à parte e complementou: "Me pareceu um pouco exagerado, se é que eu posso ter esse juízo, o sumário afastamento de um governador eleito no primeiro turno, sem o direito de se manifestar para oferecer a contradita. Então, eu penso que isso foi algo muito forte. Trazendo para o jargão da medicina, tem muitos tratamentos que são piores que a doença. Muitas vezes você evita fazer uma quimioterapia num paciente que está com um tumor mais avançado, porque se você faz essa quimioterapia pesada, o paciente não aguenta e morre. Então, na minha avaliação, esse afastamento sumário de um governador eleito no primeiro turno, sem o direito de se manifestar para poder dar a contradita daquilo que estava até mesmo evidenciado, me pareceu uma medida de força que não condiz com a nossa tão falada e enaltecida democracia." A CPMI do dia 8 de janeiro já tem mais assinaturas do que o necessário e o regimento do Congresso Nacional prevê que a instalação de CPMI é automática. Mesmo assim, a CPMI ainda não foi instalada porque é necessário que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é também presidente do Congresso, se digne a marcar uma sessão conjunta do Congresso Nacional. A concentração de poderes nas mãos de poucos senadores vem levantando questões sobre a representatividade do Senado, já que o colegiado pode ser ignorado pela vontade de um único senador, como ocorre com os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Embora a apreciação dos pedidos seja responsabilidade do Senado Federal, os presidentes vêm impedindo qualquer apreciação pelo colegiado, empilhando os pedidos em suas gavetas. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia,
que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 20 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. pix@folhapolitica.org. Assista. Senhoras e senhores senadores e senadoras, presidente, eu quero primeiro aproveitar a oportunidade para esclarecer para os nossos senadores e senadoras e a população de modo geral a situação aqui da segurança pública, aqui do Distrito Federal. No caso específico da Polícia Civil, ela foi criada junto com a Polícia Federal. Quando veio para Brasília, os policiais tinham opção de ir para a Polícia Federal ou Polícia Civil. É a mesma lei, era o mesmo salário, há muitos anos. No governo Aguinello, o governo Aguinello propôs dar o aumento. A presidente Dilma, na época, pediu que não desse naquele momento, porque ela não tinha condições de dar para a Polícia Federal para equiparar, e acabou que o governo Aguinello não deu o aumento. Aí depois a Dilma deu e o governo não deu, o GDF não deu. Depois entrou o governo Hollenberg. E por questões de negociações também não foi possível dar o aumento para a Polícia Civil. E olha que nós aprovamos na Comissão Mista do Orçamento e aprovamos também ali no Congresso, nós aprovamos e não foi implementado exatamente porque não houve disposição, e a gente sempre depende do Executivo Federal, de uma mensagem do governo federal. Portanto, para vocês saberem, a nossa Polícia Civil está hoje em 24º lugar em termos de remuneração dos nossos policiais, que são excepcionalmente competentes e dedicados aqui. Da mesma forma, é evidente, a Polícia Militar também sempre acompanhou em termos de reajuste. Portanto, nós temos o Fundo Constitucional, mas mesmo tendo orçamento, mesmo tendo recurso, e foi reajustado o suficiente para isso, não houve por parte, né, do Executivo, seja local, seja federal, o encaminhamento para essa casa. Está vindo agora um projeto, por isso que eu quero aproveitar para informar que, na realidade, a própria Polícia Federal já está em 7º lugar comparado com os demais estados. E a Polícia Civil do DF em 24º. Polícia Militar a mesma coisa. Dependendo do posto, da graduação, ou oficialato, tem também uma disparidade muito grande em relação aos outros estados. Então, só para reforçar, porque eu estou vendo aqui que tudo hoje, o motivo é 8 de janeiro. E está lá a nossa assinatura e faço questão, né, que aconteça a CPMI, que na primeira reunião do Congresso haja leitura, que a gente possa instalar a CPMI exatamente para esclarecer, para não ficar apenas nas costas do DF, porque eu sei, tenho elementos para isso, e o momento oportuno é a CPI, que nós vamos mostrar exatamente que houve muitas falhas, de todas as áreas, seja do Exército, seja da Aeronáutica, seja da ABIN, seja do governo federal, do comando. Nós temos, senador Chico Rodrigues, nós temos o batalhão da Guarda Presidencial, que tem a missão de cuidar ali do patrimônio. São 2.500 policiais, hoje 2.000 estariam disponíveis. Quem mobilizou? Ninguém. Então,
Houve erro de comunicação, de comando na polícia? Houve. E nós sabemos que houve alguns probleminhas que nós vamos esclarecer na CPI. Mas, de fato, a Força Nacional, ela foi chamada na sexta e sábado e não atuou. Né? Então, tem uma série de coisas. A ABIN já tinha informado do risco. A Secretaria de Segurança Pública já tinha, através da Marília, que é da Polícia Federal também, já tinha comunicado aos órgãos do risco do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Então a gente precisa colocar isso muito claro. Né? O governador, evidentemente, acreditou no comando da Polícia Militar, foi feito um planejamento, um plano, para que não houvesse esse tipo de invasão ou ocupação. Só que o plano não foi aplicado. Ele foi apresentado fora do horário na Polícia Militar, já tinha encerrado o expediente, mas já havia realmente todos os indícios, todas as falas de que haveria, de fato, uma mobilização como aconteceu. Então, não quero me desculpar, porque houve um erro, realmente o governo do DF tinha que agir de outra forma, mas também não podemos apenas isentar todos os demais órgãos com relação a isso. Por isso a importância, senador Amin, da CPMI. Nós temos que colocar isso claramente para a população. Não dá para ficar nessa dúvida. Pois não, senador. Você me concede um brevíssimo à parte? Pois não. Eu falei há pouco sobre isso, tanto em função do que tinha falado o senador Cleitinho, quanto de minha própria iniciativa. Se nós não realizarmos esse trabalho, se alguém obstaculizar a realização da CPMI, o escândalo só vai ser adiado. E agravando-se, então, as culpas pós-dia 8. Nós temos que conhecer a realidade. Não podemos dizer que nós vamos conhecer a verdade, mas temos que nos esforçar para conhecer as ações, punir realmente os autores daquela barbárie que nos envergonha e conhecer também as omissões, os descuidos que propiciaram. Eu não vou usar a expressão que é atribuída ao próprio presidente Lula numa coletiva depois do dia 8. Alguém abriu a porta. E ainda complementando, senador Amin, houve de fato, por exemplo, houve a orientação para desocupação em frente ao quartel-general. Houve a orientação e a Polícia Militar do DF foi impedida de retirar, de conversar e retirar as pessoas do quartel. Antes, com antecedência, o Exército proibiu. E isso foi dito claramente. Então, nós temos que, logicamente, penalizar individualmente, cada um com a sua responsabilidade, mas nós não podemos, por exemplo, ter o governador, que foi meu adversário, inclusive, na campanha, adversário meu da campanha, afastado com a canetada, confirmado, mas e aí, cadê? Nada. Passou da hora já dele restabelecer o mandato dele, que foi conquistado no primeiro turno. Então não dá para, Pois não, senador Nelsinho. Senador Exalci, eu gostaria de me somar a Vossa Excelência. Vossas Excelências já devem ter observado, eu não sou de ficar aqui falando de judiciário, nem de decisão judicial, porque o próprio processo te faculta a se manifestar diante daquilo que você não concorda. Presidente Chico Rodrigues, me pareceu um pouco exagerado, se é que eu possa ter esse juízo, o sumário afastamento de um governador eleito no primeiro turno, sem o direito de se manifestar para se oferecer a contradita. Então eu penso que isso foi algo muito forte. Trazendo por jargão da medicina, tem muitos tratamentos que são piores do que a doença. E muitas das vezes você evita de fazer uma quimioterapia num paciente que está
com um tumor mais avançado, porque se você faz essa quimioterapia pesada, o paciente não aguenta e morre. Então, na minha avaliação, esse afastamento sumário de um governador eleito no primeiro turno, sem o direito dele se manifestar, para poder dar a contradita daquilo que estava até mesmo evidenciado, me pareceu uma medida de força que não condiz com a nossa tão falada e enaltecida democracia. Obrigado, senador Nelson. Presidente, eu não vou me estender, porque tem outros inscritos ainda para falar, mas só para conversar e esclarecer um pouco essa questão da segurança pública. Tem propostas aí de federalização, que eu sou totalmente contra, acho que não é o momento. E a gente, chegando o projeto, a gente pode conversar melhor nas comissões, conversar individualmente, para, de fato, valorizar o que merece a valorização. Muito obrigado, presidente. Dando continuidade à sessão, pela lista de oradores inscritos, passo a palavra ao nobre senador Confúcio Moura, do PMDB do Estado de Rondônia. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Depois o senador Zequinha. Depois o senador Zequinha achava que era ele. Não mexe não. Senhor presidente,